10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Meu nome é Ellen, ainda estou aqui no meu bunker escondido, esperando o fim do mundo, no bunker 002. E estamos mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! O Rafael, essa semana, ele contou uma história muito emocionante pra gente. Ele ajudou o seu amigo chimpanzé a entrar no time de basquete, porque tecnicamente não tem nenhuma regra que diga que o macaco não pode entrar no time, né, Rafa? Exato. Ainda mais com essas teorias, né, de evolução, que diz que macaco é igual a ser humano, né? Por que não? Não, foi lindo. Eles fizeram a cesta da vitória nos últimos 3 segundos, mas depois o time descobriu que esse tempo todo eles não precisavam do macaco, eles só precisavam acreditar neles mesmos. Eu fiquei emocionada. E essa semana também, gente, a gente descobriu mais um sobrevivente. Você sabe que a gente fica muito feliz quando a gente descobre outros sobreviventes que dão um sinal de vida pra gente. E ele mandou uma mensagem pra gente que dizia: "Fala do Planeta dos Macacos". E daí eu falei: "Claro, eu adoro essa música, adoro Skank". Aí ele falou: "Não, eu vou explicar pra vocês". Então ele veio estar aqui virtualmente com a gente pra explicar pra gente, que é o Gilberto. Oi, Gilberto. Oi, gente. Eu não preparei uma saudação, desculpa, é meu primeiro podcast, eu tô nervoso. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Tipo, ai meu Deus, é muito legal. Tipo, eu admiro muito vocês. Deixa eu dar um biscoito, pelo amor de Deus, vocês são sensacionais. Sério, vocês. Sério, até a Fran, que não tá aqui entre nós, nessa. Ela não morreu, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro. Tipo, eu acho assim, vocês incríveis, sério. Me falta até biscoito pra dar, porque eu não sou acostumado a elogiar ninguém, eu quero que todo mundo. Enfim, mas vocês são sensacionais, é um prazer estar aqui com vocês. Espero. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós estamos sempre gratos de receber novos sobreviventes aqui. É bom sobreviver, semana... né, menina? Eu achei que o fim do mundo ia estar mais parecido com Osasco. Mas eu cheguei aqui, eu tô vendo que não. Tô vendo que tá meio diferente. Pois é, e é por isso que a gente continua a nossa especulação do futuro. E para essa semana, como eu disse, a gente vai falar sobre o filme Planeta dos Macacos. Sobre o que fala esse filme, Rafa? Sim, então Planeta dos Macacos é um filme de 1968 e foi dirigido pelo Franklin J. Schaffner e é uma adaptação homônima do livro do Pierre Boulez. Não sei se é esse o nome dele em francês certinho, tá, gente? E conta a história... Seu francês é ótimo. Até parece. Dessa vez eu não conferi o Google Tradutor, então não sei. Mas, então, o Planeta dos Macacos vai contar a história desse grupo de astronautas que tem a sua nave caída num planeta, entre aspas, desconhecido, nesse ano de 3.978. Então, assim, eles saem para descobrir esse lugar, né? E quando você pensa que o filme vai se tornar, na novela Uga Uga, de 2000, repetindo a fórmula de homem peludo e pelado na sua tela, na verdade, aparecem outros seres mais peludos ainda, e não é o Tony Ramos, tá? São macacos falantes que capturam seres humanos para escravizá-los. E assim o nosso protagonista, o George Taylor, que também é capturado, vai tentar escapar dessa situação a todo custo. Então já vamos começar aqui, porque eu e a Ellen, a gente ouviu dizer que o nosso convidado especial gosta muito desse filme. Então, Gilberto, fala pra gente um pouco da relação que você tem com a franquia, com esse filme. Gente, eu acho que eu não posso deixar de citar, por exemplo, Luciana Alcântara, que foi ela que me cunhou essa pergunta, tipo, por que você faz cinema? Aí eu contei, eu faço cinema porque quando eu era criança, eu assisti o Planeta dos Macacos com meu pai, eu gostei muito, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E na primeira semana do curso de cinema, não sei se tá todo mundo sabendo disso, mas todos os professores perguntam por que a gente escolheu aquele curso. Então a resposta é a mesma, todos os dias.
Teve um dia que eu pensei em mudar, falar, não, foi porque eu vi uma linda mulher. Mas eu achei importante manter uma coerência narrativa. Esse filme, tipo, ele é muito especial pra mim, porque o primeiro DVD que meu pai comprou, o primeiro filme em DVD que meu pai comprou, foi Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston. O de 1956, do Cecil B. DeMille. Sim. E, tipo, eu vi, assim, o Charlton Heston, e tipo, o filme tem um making-off ali, várias entrevistas e tal. Eu falei, nossa, tipo, Charlton Heston. E meu pai falava demais dele. E, tipo, eu falei, não, ok, Charlton Heston, guardei esse nome, eu tenho 10 anos, é o único nome que eu vou, tipo, de Hollywood clássica que eu sabia. Então, um dia eu tava nas Americanas, eu vi o DVD, eu falei, olha, eu vou comprar. Eu e papai, vamos ver junto. Comprei. E assim, eu não sabia o que eu tava comprando. Tipo, literalmente, só o que eu vi foi o rosto do Charlton Heston do lado do rosto de um macaco, que é o Cornélio no filme. Esse DVD não tinha já o spoiler na capa. Não tinha spoiler na capa. Bons tempos. Que ótimo. E assim, tinha só o rosto dos dois. E eu comprei, e quando eu assisti, eu falei, o quê? Eu fiquei encantado demais. Tipo, é um filme... ele é surpreendente. É o tipo de filme, e isso se repete em todos os filmes dessa franquia. Pra quem não sabe, o Planeta dos Macacos, ele é a primeira franquia de cinema em ficção científica. Ele é o primeiro filme de ficção científica que teve, tipo, toda uma trajetória comercial muito bem sucedida, sabe? Em muitos aspectos, ele veio 10 anos antes de Star Wars, por exemplo. Ele ajudou a pavimentar o caminho que o George Lucas fez na franquia de Star Wars. Porque antes disso, filme de ficção científica não tinha bonequinho, não tinha brinquedo, não tinha lancheira, não tinha produto licenciado. Esse filme foi um dos precursores, assim. Então, fez um sucesso gigantesco. O George Lucas não é bobo nem nada, aproveitou o sucesso e repetiu a fórmula. Olha aí, a polêmica. Star Wars é cópia de Planeta dos Macacos. Quando eu era criança, eu achava estamos que era. dizendo aqui. Porque tem, né? Tem os bonecos e, né, toda a maquiagem, tudo aquilo, os bichos ali. Sim, Tem verdade, tem várias coisas, não tinha pensado nisso. A franquia, ela abraça muito o público infantil, sabe? Tipo, você pra pensar, 1968, você tava competindo ali no gênero ficção científica com 2001, que é um filme, assim, cabeçudíssimo, que, assim, eu vou precisar de 3 cabeças adicionais para eu assistir ele do começo ao fim e entender, sabe? Tipo, eu até hoje... Fora a gente dorme um pouco no meio, aí acorda no final. Sim, sabe? Mentira, eu amo 2001, mas quando eu assisti na mesma época, inclusive, por conta disso, porque eu achei que ficção científica dos anos 60 era mais family friendly, sabe? Tipo, uma criança conseguia consumir isso de um jeito mais fácil, mas 2001 provou que não. Acho que nessa época, a gente tava até comentando, então, tava acontecendo a Guerra Fria, tem o homem indo pra Lua, e eu acho que tava borbulhando de ideias científicas nos noticiários, e isso dava inspiração pros diretores, pros roteiristas, né? Então, por isso saíram filmes icônicos de ficção científica aí nos anos 60, anos 70... Sim. Mas se você para analisar a história da década, você vê que até aquele ponto, ficção científica era um cinema B. Sabe, não era? Você não aplicava um valor de produção na ficção científica, como você vê hoje em dia, sabe? Eu acho que, tipo, esses 2 filmes, tanto 2001 e o Planeta dos Macacos, eles são 2 filmes fundamentais pro gênero. Porque eles estabelecem, tipo, o Planeta dos Macacos, ele se prova um sucesso comercial estrondoso, um sentido mais cabeçudo. Então, aquela ficção científica que, tipo, ela existia porque, sabe, era o tipo de filme que você aplicava a radiação na formiga, ela virava uma formiga gigante. Isso era ficção científica ali naquele período. E tanto foi uma das grandes dificuldades para a produção desse filme, do Planeta dos Macacos original, foi isso. Nenhum estúdio queria comprar, nenhum estúdio queria fazer, porque ficção científica é filme que passa no sábado de manhã, sabe? Uhum. É tipo aquele da mulher de 50
metros de altura. Eu li que, tipo, o orçamento foi baixo, então, por isso, na adaptação do livro pro filme, eles tiveram que tirar muitas coisas porque eles não tinham orçamento suficiente. Tipo, os macacos deveriam estar numa civilização mais avançada, mas eles não puderam fazer isso, então eles ficaram nessa civilização mais atrasada e tal. Eles não sabiam, tem um momento no filme em que eles não conhecem a tecnologia de um avião. De como é que um avião voa. Ou, imagine, ninguém pensou, tipo, eles são tão inteligentes, mas eles não sabem o que um aviãozinho de papel é, né? Que é meio, né? Mas ao mesmo tempo é como... né? Toda a sociedade ali, ela é muito rústica ainda, ela tá se formando. E, eu amo, eu sou apaixonado. Tipo, o encanto, esse filme ele é muito emocional pra mim, tipo, isso me pega, assim... me faz pensar em mim criança com meus pais vendo, sabe? E é uma coisa muito, muito especial. Então, assim, palmas pra esse filme. Palmas pra vocês também. Vocês merecem demais por terem falado. Ai, gente, vocês não estão vendo, mas nós dois vermelhos aqui, sabe? Mas, assim, é muito interessante realmente essa parte da civilização ali dos macacos, porque em muitas coisas espelha o nosso, né? Então, aquele julgamento do Taylor, né? Sim. É muito interessante, porque daí você vê como é que funciona. Então, nesse mundo, para quem não sabe, tem uma hierarquia, o que já mostra alguma coisa parecida com a nossa sociedade. Então, os orangotangos, tem os chimpanzés que são os cientistas, os orangotangos são os políticos e os policiais são os gorilas, né? O exército, os gorilas beligerantes, tipo... Faz muito sentido. Mas então, naquele momento, ele tá sendo julgado pelo quê? Por ser, tipo, um humano que pode falar, por ser uma diferença ali científica, e os chimpanzés estão testemunhando a favor dele, de que, né? E daí você percebe que o ministro, olha só, olha a crítica social. O ministro da ciência também é o ministro da fé. É o cara que fica citando ali as escrituras sagradas dele para justificar ou para argumentar que ele não é normal, ou que eles tem um momento que eles falam que eles forçaram, que não é possível para eles ser inteligentes, sendo que eles têm ali uma prova empírica de que esse ser humano inteligente existe, mas provas e argumentos científicos não funcionam porque nas escrituras está escrito isso e aquilo. Mas, ao mesmo tempo, já puxando para uma coisa que ele fala no final, tem uma sabedoria na escritura dele, que é quando, então, eles usam essas duas coisas. Na parte em que eles espelham os seres humanos, parece que tem muita ignorância ali, mas depois quando, numa parte das escrituras dele, fala do homem. Por que eles temem o homem? E nessa parte eu acho que tem coisas muito certas. Então, tipo, deixa eu só citar aqui meio que numa tradução. Ele fala no final sobre o pergaminho 29, do 6º verso do pergaminho 29. Cuidado com o homem, pois ele é o peão do demônio. O único entre os primatas de Deus que mata por esporte, cobiça ou avareza. Sim, ele matará seu irmão para possuir sua terra. Não o deixe nascer em grande número, pois ele irá transformar sua casa e a de vocês num grande deserto. Evite-o. Dirija-o até a sua toca na selva, pois ele é o presságio da morte. Só ouvir verdades. Não deixa de ser verdade, né? Exato. Olha aí que nós né, 2020, esse filme é de 68, olha aí a gente provando. Ele continua, isso é a prova cabal de que o filme é bom, é quando se passam 53 anos da produção dele e o discurso dele continua atual. O filme ele não envelhece, sabe? Tipo, o discurso desse filme ele não envelhece e você por mais rudimentar que seja a técnica, tipo, os atores eles estão sobre apliques e apliques de silicone, sabe?
você não, aquilo não te tira do filme. Você compra, você acredita piamente, sabe? Por mais que, tipo, o corpo de um gorila seja muito... Você vê isso nos filmes novos, nos remakes do Planeta dos Macacos, que os gorilas têm um porte de gorila, sabe? Tem uma coluna, você sabe? Sim. A cabeça deles. Mas os gorilas desse filme, do original, eles são humanos com uns apliques muito pesados, e isso não te tira do filme. Você compra cada segundo desse filme. Exato. Além da maquiagem ser muito boa, né? Nossa, uma das melhores coisas desse filme é a maquiagem para uma década de 60, né? Nossa, eu acho muito boa. Ele ganhou um Oscar especial por maquiagem numa época que ainda não existia essa categoria. Sim. Foi o John Chambers. O John Chambers, ele fez a maquiagem desse filme. Ele que fez as orelhas do Spock. Olha. Ele era na Segunda Guerra. Gente, eu sei tudo desse filme assim de cabeça. Mas, tipo, ele trabalhava na Segunda Guerra, ele fazia próteses para soldados, ele era médico. E aí ele acabou indo parar em Hollywood fazendo próteses para cinema e pra TV. Que legal. O interessante é pensar também esses macacos como essa instituição da violência, né? Porque, teoricamente, são eles que detêm o poder armamentista das coisas, né? E acaba também voltando aí na década de 60, né? Com a revolta hippie, por exemplo, que, como eles viam, assim, que não poderia fazer nada contra pessoas armadas, então a única coisa que eles tinham pra fazer é, tipo, colocar flores no cano da arma, sabe? Tipo, eu não tenho o que fazer, então vou tentar me rebelar aqui, mas essa instituição é da violência e, ao mesmo tempo, ela que vai comandar tudo, porque ela tem a força bruta, né? E aí eu acho que a gente chega, então, nessa outra conversa que a gente conseguiu associar, que é essa inversão de papéis para gerar essa empatia, né, no ser humano. O que a gente está fazendo com esses animais? Como que a gente está tratando eles, né? E aí, por exemplo, tem uma cena que pra mim me chocou bastante, né? Eu acho que talvez a que mais me mostrou assim na cara, olha, estamos falando sobre isso, apesar de eu achar que o filme não é sobre isso, mas a cena do empalhamento daquele ser humano foi muito impactante a primeira vez que eu vi, mas no nosso mundo real a gente vê animais empalhados direto assim e a gente não tem a mesma empatia, então eu senti que talvez o filme também tenta flertar com essa questão da empatia sobre o animal, sabe? É um tema que eu vi outras pessoas tirando do filme e, tipo, escrevendo, porque é um filme clássico, então todos os tipos de temas são discutidos bastante, né? Sim. Então, um dos temas que se fala é sobre os direitos dos animais, porque quando você inverte os papéis, você começa a ver de uma maneira diferente. Olha a gente no lugar ali sendo acorrentado, com uma coleira no pescoço, sendo empalhado e sendo maltratado e tratado de qualquer jeito, colocado em preso, né? Sim. E caçado. E aí a gente começa a pensar, a gente trata assim outros seres vivos, né? Então é um dos temas que realmente não é só você que viu. Eu vi artigos e outras coisas sendo escritas sobre isso e comparando, usando esse filme como... porque realmente é uma imagem forte, né? Sim, muito. Que a gente Todas, nossa, tem assim... Só pra contextualizar um pouco, o filme ele começa com essa tripulação da nave Icarus no espaço. Eles estão tentando provar uma teoria espacial sobre viagem no tempo. E eles estão lá no espaço. O filme começa com o protagonista do filme, o Taylor, ele se colocando na hibernação. E antes disso ele tem todo um monólogo muito reflexivo, porque ele está lá contemplando o vazio do espaço. E aí, tipo, ele questiona, sabe, se a Terra, assim que eles provarem essa teoria, se a Terra vai continuar sendo esse cenário de violência e de opressão. E aí ele se coloca para dormir. Quando eles acordam, a nave entrou na órbita de um planeta e tá caindo na água. E eles caem, eles estão tentando, eles acordam todos, eles percebem que uma das tripulantes, a única mulher, ela morreu, e eles correm porque a nave tá afundando nesse lago. Eles pegam os kits ali de primeiros socorros, mas antes de sair da nave, o Taylor olha pro calendário da nave. Antes deles dormirem, eles estavam nos anos 60. Agora, eles veem que eles estão no anos 3000. Sim. Sabe? Eles testam a atmosfera terrestre do planeta e eles saem
tipo, da nave. E são esses 3 astronautas. Eles vagam dias pelo deserto. É um deserto estranho, que fenômenos naturais acontecem. E aí, tipo, eles acabam chegando, assim, num vale que tem uma cachoeira, tem umas frutas, tem tem vida. E eles vão nadar e tudo mais. As roupas deles são roubadas e eles acabam parando num pomar. E eles veem vários humanos, parecem ser burros e primitivos. Essa hora até é engraçado que ele chega e fala assim... Ele só dá uma olhada no pessoal ali e fala assim... Mas eles não falam. Eu falei, mas como é que você sabe, filho? Você nem tentou falar com ninguém. Sim, tipo, mas, enfim, assim, mas é super engraçado. arrogantes. Eles falam, não, em 2 meses a gente já conquistou esse planeta. O planeta inteiro. Já mostra bem. Principalmente o principal. Você vê ele tem esse... Mas eu acho que faz parte do charme do herói dos anos 60, né? Dele ser cínico e meio arrogante e tal, né? Sim. Mas tem uma coisa ali pra humilhar... Não é humilhar, mas pra... baixar a bola dele um pouco. Sim, ao mesmo tempo ele fala muito da arrogância do homem que vai ser depenada durante o filme. Sabe, ela vai ser ela vai ser devastada. Esse homem ele vai acabar o filme ali no humildíssimo. Mas, e aí quando eles chegam nesse pomar, eles veem os humanos comendo as frutas ali, o milho que tem no milharal e tal. E de repente a gente ouve... Sério, é uma... Nossa, eu tô arrepiado. É uma cena... Eu lembro exatamente de quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti isso, sabe? Era de tarde, era um sábado à tarde. Tipo, eles ouvem uma corneta, um trompete, assim, um alarme, e de repente começam a aparecer gorilas montados em cavalo, sabe? Tipo, e é uma cena assustadora. E voltando nesse assunto da empatia, do choque que o filme provoca, começa ali uma caçada violentíssima em que os humanos são acuados contra um desfiladeiro. Os humanos estão todos tomando tiro. E nesses humanos estão os 3 astronautas. Um deles é baleado, a gente vê um deles sendo baleado. E, tipo, essa cena ela acaba com uma criança... Tipo, tem o milharal, tá bem alto. E a gente vê uma criança vagando pelo milharal. Quando acaba o milharal, a gente vê que essa criança está nas costas de um gorila. E a gente vê os humanos amarrados, mortos, colocados em jaulas, sabe? E tipo, é uma coisa... E a gente vê que o destino dessa criança, muito provavelmente, não vai ser diferente dessas outras pessoas. Pra mim, esse é o fator de choque principal dessa cena toda, sabe? Tipo, ela é construída pra levar a gente pra esse momento. E quem tem empatia suficiente pra isso, já entra em choque ali. E depois disso, o filme só escala nesse aspecto, né? Sim. De mostrar... É um choque mesmo ver esses papéis invertidos e tal. Existe... Até eu e o Rafa, a gente tava conversando sobre isso. Porque nós... a gente não perde a oportunidade de dizer que somos veganos. E que a gente... existe dentro da luta da causa animal... Existem várias vertentes e várias coisas que estão sendo feitas para chamar atenção para isso. Uma das coisas que foi feita é tentar pegar alguns indivíduos, tipo o que aconteceu com uma orangotango que estava presa num zoológico, e dar direitos jurídicos de pessoa não humana para esse animal. Sim. Então aconteceu, deixa eu até pegar o nomezinho dela, que é a Sandra, a orangotango. Aqui tem uma reportagem no El País, e ela fala: a orangotango que se transformou em pessoa. A Sandra tem 33 anos e vive no Ecoparque de Buenos Aires. Agora ela tá num ecoparque, porque ela estava sendo maltratada num zoológico. É uma orangotango mestiça quem a justiça argentina reconheceu seus direitos como pessoa não humana. Por quê? Eu acho que muitas vezes uma notícia dessa pode chocar, porque a gente está acostumado a se achar superior, né? Sim. Aos animais e tal. Esquecer tem uma que somos diferença, animais, assim, né? É lógico. Hã? Esquecer que somos animais também, né? Nós também somos animais, estamos no reino animalia também, né? No reino animalia, a gente chegou aqui, a gente tomou conta de tudo, falou esses outros seres vivos são meus, essa terra é minha,
essas águas são minhas e a gente, né, tomou conta de tudo e achou que podia fazer isso. Então, hoje em dia, de acordo com a lei, os animais são considerados propriedade, considerado objeto. Sim. Então, é por isso que eles fazem esse tipo de movimento jurídico e tal, para conseguir, porque uma coisa dessa, de conseguir que uma orangotango consiga direitos de pessoa não humana, quer dizer que ela não pode ser maltratada, ela não pode ser morta, e ela não pode ser tratada como um objeto seria tratado. É muito interessante. Essa notícia eu achei muito interessante, porque chama atenção e cria polêmica, e cria uma conversa, sabe? Sim. Sobre o que exatamente... Porque incomoda porque a gente não tá acostumado com isso. A gente tá acostumado a se achar superior e a tratar os animais de qualquer jeito, né? Então, um dos motivos pelo quais as pessoas estão cada vez mais diminuindo, ou tem mais e mais pessoas não consumindo mais... É tudo muito complexo, lógico, mas não consumindo mais nenhum produto de origem animal, é justamente porque a indústria trata eles como mais uma maquininha, uma máquina de tirar leite. Então, é bem torturante para a vaca o que acontece com ela. Colocar eles em lugares muito menores do que eles conseguiriam viver, e eles envelhecem muito mais rápido na indústria mesmo. De qualquer jeito, eles vão ser mortos depois. Então, as condições com que eles vivem na indústria hoje em dia é ser tratado realmente, sabe... de qualquer jeito, sabe? Como um objeto que dá aquilo que... para eles poderem vender e dar lucro, etc, etc. Enfim, é bem interessante porque eu acho que tem tudo a ver com as imagens que impactam nesse filme, de você ver os seres humanos nessa posição de inferioridade que a gente coloca os animais, entendeu? Imagina, a gente tá falando também... Eu sempre imaginei, quando eu assisto esses talk shows americanos, não sei se você já viu, que eles sempre trazem, tipo, um especialista em animais, e daí vem o cara mostrando o macaquinho, às vezes, ou a onça bebê, ou o ursinho, não sei o que lá, e vira o coitado do filhotinho e mostra. Ah, mas é perigoso? Daí o apresentador brinca. Ai, mas eu estou com medo, ele é perigoso, assim. Não, esse daqui é filhote, não tem problema. Fica imaginando, tipo, uma raça alienígena, ou sei lá, esses macacos mesmo, com um talk show dos macacos, pegando um filhotinho, uma criança, um filhotinho de ser humano, e virando de qualquer jeito, e daí a criança se assusta e tenta se esconder. Ai, meu Deus, que medo! É perigoso? Assim, não, esse aqui é filhote. Sabe, imagine isso, assim, tipo, quando você inverte os papéis das coisas, faz você pensar bastante, sabe, nas coisas, faz você refletir. Lembrando, gente, que animais aqui no Brasil foram desconsiderados objetos ano passado, em agosto de 2019, para quem está ouvindo no futuro, agosto de 2019, através de uma lei que finalmente reconheceu eles como animais sencientes, ou seja, que eles sentem alguma coisa, né? Porque até então era considerado como se fosse um objeto, uma caneta, um computador ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, é muito louco pensar nisso, né? E falando em empatia, eu sou a pessoa das recomendações, igual eu falei, então vou trazer aqui de novo recomendações de filmes que trazem essa empatia com o animal de novo. E são duas animações, eu gosto muito delas. Uma é o B-Movie, que fala justamente sobre a produção de mel, e assim, é difícil não ter empatia pelas abelhinhas que estão trabalhando ali, e mostram até o negócio lá aquela fumaça, né? Gente, é muito lindo. E também tem o Lucas, Um Estranho no Formigueiro, que também é uma animação, e esse eu acho que é a mesma coisa do Planeta dos Macacos, assim, na ideia de colocar o ser humano nesse papel do animal, né? Então é esse personagem, o Lucas, que vai ser encolhido e vai passar a viver com as formigas, e tudo que os animais fazem de ruim ele também vai sofrer. E, enfim, são duas indicações aí pra vocês. Lembrando que a gente coloca tudo no nosso Twitter, tá, gente? As indicações. Sim. E depois é só olhar lá. Mas é muito bonitinho mesmo. E tem coisas bem interessantes pra gente pensar. Diante de tantos momentos icônicos, a gente não pode deixar de falar do final. Exato. Certo? Então, vocês já sabem que a gente sempre dá spoilers, a gente fala de todo o filme ou a série. Então, vamos falar do final, um dos grandes plot twists,
um dos mais importantes do cinema. Sim. Que já foi referência em vários lugares, que é quando o Taylor chega ali, ele acha, né, ele quer... Eu não sei qual que é o objetivo dele ali, Gilberto, no final. O que ele acha que ele vai fazer? Então, a gente tá saindo ali da cena em que o Cornelius, que é um dos chimpanzés que defendem o Taylor, ele é um arqueólogo, um historiador. Então ele pesquisa ali num lugar que eles chamam de zona proibida, que ninguém pode chegar lá, nenhum macaco é proibido, tipo, a zona é proibida. Então, tipo, ele descobriu uma caverna lá e descobriu algum material curioso ali, sabe? Umas ferramentas estranhas. E o Taylor reconheceu cada uma daquelas coisas. Era uma bombinha de asma, era um pedaço de aparelho dentário e uma boneca humana que eles provaram que ela ainda falava mamãe, depois de 3.000 anos. Mas ela ainda tinha bateria, não sei, era Duracell. É da estrela. E aí, tipo, a boneca fala mamãe e fica comprovado ali que os humanos, que eram caçados por esporte, que eram maltratados e exibidos em zoológicos, eles já foram a raça dominante do planeta. Eles já foram inteligentes. O Taylor vai embora, depois disso tem todo um conflito. O Taylor vai embora ali com a Nova, que é a parceira que ele arrumou. E eles vão embora, assim, pela praia para fugir dos macacos. Eles estão indo para a zona proibida para tentar sobreviver ali e, tipo, ir o mais longe possível, porque eles sabem que os macacos não vão ali. E quando ele chega... A gente... Não sei se vocês querem contar. Não, manda ver. Pode contar. O momento é seu. Qual é o plot twist desse filme? O Taylor, ele caminhando pela praia, ele avista a Estátua da Liberdade enterrada na areia. Se você não viu o filme ainda, você já reconheceu essa cena. Tipo, você já viu uma foto dela, você já viu isso no Simpsons, você já viu isso em algum lugar. Você já viu a Estátua da Liberdade enterrada na areia e um homem montado no cavalo, percebendo que ele viajou no tempo, mas voltou para a Terra. E que o futuro da Terra é ser dominada por macacos. Ele está... E é maravilhoso, porque daí a cena... Aliás, que tá na nossa abertura, quando ele fala God damn it! E ele grita. E a atuação dele é sensacional essa hora. É muito icônico. E eu tava pesquisando e vendo essa cena final, tal, de novo, eu achei de novo a cena dos Simpsons que me faz chorar de rir toda vez, que é o Homer finalmente descobrindo, tipo, percebendo, entendendo o final de Planeta dos Macacos, que é, ele tá indo pra Lua, ele tá sendo mandado numa das confusões deles lá, ele e o Barney estão sendo mandados pra Lua. E daí o pessoal pergunta assim, viu, mas mandar pessoas sem nenhuma instrução pra Lua não é um problema? E ele fala assim, não, um problema mesmo é se eles nos mandarem pra aquele planeta dos macacos. Daí ele, peraí, a Estátua da Liberdade era a Terra, malditos! E é daí que ele entende de novo. Ai, gente, é sensacional. Não, mas é um plot muito bom, né? Porque ele é muito efetivo. Ele não é só, tipo, um plot só pro final. Mas ele justifica praticamente todo o filme, né? O porquê que eles estão ali. Sim. E, nossa, isso foi muito bem pensado. Eu não sei se isso estava no livro também. Não sei como é a adaptação. Você sabe alguma coisa, Gilberto? Eu sei muito sobre o livro. Eu tenho um livro também. Inclusive, o nome do autor é o Pierre Boulle. A pronúncia é essa, caso você tenha que perguntar em algum momento. Ai, mas ótimo. Mas, não, o livro ele é completamente diferente. São três astronautas e um jornalista chamado Ulisses Merot. Eles vão para um planeta chamado... Ai, não lembro o nome do planeta. Era Solaris, não sei. Não é, isso é Tarkov. Mas, era um planeta lá. Esqueci o nome. E eles vão para esse planeta. E esse é um outro planeta, não é a Terra. E o planeta é dominado por macacos. E no filme, no livro, a sociedade dos macacos ela é muito avançada. Ela é contemporânea ali aos anos 60, quando o livro foi escrito. E o livro tem um plot twist também. Mas
Eu não vou dar. Mas ele é tão incrível. Ele é completamente diferente do filme. Mas é impactante no mesmo nível. Que você pega e fala, Olha, me deu vontade de ler agora. Eu tenho, eu te empresto. Eu gosto de ler o livro antes de assistir. Mas então, tipo, o filme, ele difere do livro nesse aspecto, sabe? Tipo, é um outro planeta, não é a Terra, não tinha, assim, uma mensagem ambientalista. Ah, mas que legal. Então é tipo o Cuarón, né, no filme da semana passada que a gente fez, que basicamente só pegou a capa e falou, Children of vamos lá, Men. né? Ele não leu o livro, ele pegou a sinopse e escreveu um roteiro em cima da sinopse. Porque não, mas esse é o Cuarón. Essa opção de você transformar a sociedade super avançada em uma sociedade primitiva, ela foi por conta de orçamento, mas ela acabou servindo muito bem a história, porque, tipo, ela te poupa do plot twist, sabe? Tipo, ela não revela que tá na Terra. Tipo, é um planeta estranho. Já. É verdade. Os outros filmes, as sequências do Planeta dos Macacos, ela vai revelando pra gente o que aconteceu com a Terra, mas não... Menina, exatamente. É uma loucura. São outros 4 filmes. Tem uma hora que ele fala ali... nesse final em que ele tá gritando, que ele tá praguejando, ele fala We finally did it. Quer dizer, nós finalmente destruímos tudo. Então ele não tá falando dos macacos, ele tá falando dos próprios seres humanos, né? Porque era a época da Guerra Fria, então tinha aquela tensão e aquele medo da guerra nuclear. Sim. E a gente descobre no próximo, que não assisti, tá, Gilberto? Eu só li a sinopse pra saber, mais ou menos, mas eu vou assistir. Que eles encontram uma outra civilização humana ali, acho que num subterrâneo, né? E eles estão adorando uma bomba nuclear. Quer dizer, o final mostra que, primeiro, os seres humanos são os culpados por esse novo planeta Terra e que foi uma guerra nuclear que causou tudo. Ou seja, sensacional. Já coloca um outro tema aí, que é a guerra nuclear e a Guerra Fria, tudo que estava acontecendo na época. Sim. O segundo filme, ele tem cenas que elas acontece, tem toda uma marcha dos gorilas em direção à Zona Proibida para ter um confronto com essa civilização. E, tipo, tem uma cena em que os chimpanzés estão pedindo paz. E é uma cena que ela evoca muito os protestos anti-guerra do Vietnã, sabe? Tipo... Então, é um filme que, tipo, todos os filmes, o segundo faz isso, o terceiro, o quarto e o quinto, eles sempre estão discutindo temas extremamente sociais, estão urgindo ali nos Estados Unidos. Sim. Esses filmes da década de 60 acabam todos trazendo isso, né? A gente já vê nesse filme, só pela inclusão, por exemplo, de um personagem negro, né? Apesar dele ser, tipo, um dos primeiros a morrer, mas mas já é uma inclusão, sabe? Eu acho que a profissão dele também já importa, e é uma inclusão que provavelmente, se não tivesse, tipo, as revoluções civis que tiveram nos Estados Unidos, provavelmente não aconteceria de ter esse personagem negro, seria só um outro ator branco e acabou, sabe? Eu queria só, tipo, só fazer um adendo, um pequeno parênteses pra reclamar um pouquinho das personagens femininas. Pode ir. Porque, assim, desculpa, gente, tipo, é maravilhoso o filme e eu gostei muito já falando dessa parte que, tipo, eu amei. Eu lembro de ter assistido quando criança, eu não lembrava de nada, porque eu acho que era meio lento pra mim quando criança, e hoje, daí, assistindo agora, eu prestei atenção e vi todas as coisas maravilhosas que já tinham, os temas que tinham nesse filme. Mas, né, já mostra que é do seu tempo a maneira como, né, mostram as personagens femininas. Então, tem a astronauta do começo, que ela já não tem fala nenhuma, então ela já morre. Mais tarde, eles têm uma conversa em que mostra que ela não estava lá porque ela era uma cientista importante, ela estava lá porque eles planejavam repopular o novo planeta, ou seja, ela só estava lá como reprodutora. Horrível. Tem a Linda Harrison, uma das atrizes mais lindas da época, tal, que ele acha, né, o herói, ele acha uma fêmea
já depilada e maquiada, que já leva... E ele chama ela de fêmea o tempo todo, não chama nem ela de mulher, ou arranja um nome pra ela, o que incomodou um pouquinho. E a nossa, né, a representação feminina ali, que é a nossa cientista macaca, chimpanzé, que é... Como que é o nome dela mesmo? Zira. A Zira, que ela realmente tem uma personalidade ali, ela é importante pra história, mas chega no final, ele cumprimenta todo mundo, pros outros macacos, chega pra ele e fala assim, gostaria de te dar um beijo? Eu falei, meu filho. E ela até tem, só pra fazer a piadinha, mas você é tão feio. E daí, né, então tem essas coisas, já demonstra bem como era tratado ali. Pra um filme que fala de tratar o outro como inferior... Ainda tem coisas que ainda não tinham caído a ficha, né? Pros realizadores ali, pra época toda, né? Já não é nada diferente do resto dos filmes. Uma coisa interessante é que o roteirista desse filme é o Rod Serling, que ele é o criador do Twilight Zone, o Além da Imaginação. Que é maravilhoso. Então o filme ele tava muito bem servido ali de mentes criativas, sabe? Então, assim... é isso, tipo, é perfeito. Então, gente, eu também gostei bastante desse filme. Eu tinha assistido 2001 um dia antes de assistir esse filme, por conta que era do mesmo ano, e eu queria saber dessa vibe. E esse ano de 68, bastante ficção científica, né? Tem esses dois, mas também tem Barbarella. Então dá pra ver que foi um ano de bastante ficções científicas. Enfim, justamente, provavelmente por conta dessa década, enfim, como a gente já falou aqui. Mas o que eu mais gosto nesse filme... É a empatia. Eu acho que essa mensagem da empatia, ela é tão importante, porque eu acho que a mensagem da empatia é uma coisa que a gente precisa muito até agora, sabe? Parece que a gente não conseguiu aprender. E eu não tô nem falando só de empatia com animais, como a gente já citou aqui no episódio, mas empatias com outros seres humanos também, sabe? Empatias com outras causas. Enfim, eu acho que o mundo precisa mais de empatia, e esse filme... é incrível nisso, então eu adorei bastante, fora esse plot twist que minha cabeça explodiu no final do filme, assim, então ainda tô em recuperação. Nossa, o final do segundo, assim, sua cabeça explode, sei lá, literalmente. Eu preciso Também assistir. tem um plot twist no segundo, nós vamos assistir. Vamos. Aliás, digam se vocês querem que a gente fale sobre os novos filmes, Eu quero, a nova franquia, né? Então, qualquer coisa a gente pega também, é uma franquia de muito sucesso, agora que foi revivida, né? E a gente também pode falar mais pra frente, que também é bem importante. Ficção científica, e fala do futuro, e fala de muitas coisas assim. Exato. Bom, chegamos à nossa pergunta que a gente faz no final de todo episódio, porque o nosso objetivo é descobrir se esse filme diz o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Planeta dos Macacos, gente, será o nosso futuro? Olha, eu já vou começar então falando aqui que revolução de macacos para dominar os seres humanos, eu acho que vai acontecer, porque se eu fosse um macaco, eu também ficaria muito querendo uma revolta, porque a gente seria usado como entretenimento, e fora isso, ser estampado numa nota de R$20 num sistema que te mata todos os dias, nossa, eu ia ficar muito revoltado, eu ia processar por difamação. Então, com certeza, eu ia pedir uma revolução, e eu tô apoiando também aí macacos que estiverem ouvindo, tá? Isso aí. O que você acha, Gilberto? Vai acontecer no nosso futuro? Olha, Planeta dos Macacos? amor, como não? Pode não ser com macaco, mas uma merda dessas vai acontecer. Vai ser zebra, avestruz, não sei. Avestruz provavelmente. Mas, olha, vai acontecer com certeza. Você acha que não? A gente tá cada vez se armando mais um com o outro, sabe? A gente tá cada vez mais combativo. Não só enquanto nação, enquanto países e essas coisas, mas tipo, enquanto pessoas, sabe? A gente tá cada vez mais polarizado. Então, infelizmente, ou não, talvez os macacos consertem, ou os avestruzes. Eu voto pelo avestruz, eu quero ver um planeta dos macacos com avestruzes montados em cavalos, não sei o que o avestruz vai montar, mas assim, vai acontecer com certeza. Daqui a pouco, ó, aqui ó, dobrando a esquina, a gente tá ali. Gente, eu acho também que é muito possível. Tem até uma notícia que eu tinha visto sobre... Deixa eu até ver aqui se eu tirei. Não sei se vocês viram, eu achei assim, é muito 2020 mesmo. É muito assim, tipo, roteiro de 2020 que não, sabe, completamente fora. Não é possível isso daí.
Uma gangue invadiu o laboratório na Índia e escapou com caixas de testes sanguíneos desenvolvidos para detectar o coronavírus. Os suspeitos já foram identificados, mas existe um certo obstáculo na hora de punir os vândalos. Eles são macacos. Segundo a mídia local, os animais chegaram a retirar amostras de sangue retirada de 3 pacientes e fugiram. Os exames tiveram que ser coletados novamente. Mais tarde, um dos ladrões foi encontrado em uma árvore mastigando a embalagem de um dos kits. Ou seja, eles já estão até roubando os nossos testes de coronavírus. Você acha que eles já não têm um plano? Já tem um plano faz tempo. Gente, eles sabem. Gente, eles não dão um plano exame de não. sangue ainda dos macacos? Sim, Aí sim. pronto, pegou, bebeu, daqui de umas 3 gerações de macaco já tá mais esperto. Pronto. Aí, acabei de falar. Eu acho que o plano deles está muito mais avançado do que a gente pensa. Tem também, a gente já conversou aqui no caso de uma guerra nuclear, que foi o que aconteceu ali, as baratas. Sim. Podem ser aí umas novas candidatas a dominadoras da Terra, a gente já conversou sobre isso. Mas sim, durante a quarentena nós vimos que os animais tomaram conta, eles falaram, graças a Deus, aqueles bichos ruins não estão mais aqui, então eles se libertaram. Eu acho que esse é o futuro, eu acho que a gente, aliás, descobriu, talvez tenhamos descoberto o filme que prevê realmente o futuro da humanidade. Planeta dos Macacos vai ser o futuro aí, 2021, 2022, que se preparem. Nós vamos nos preparar. É o tipo de coisa que é a cara de 2020 pra fazer com a gente. Você Exato. pensar assim numa desgraça, nossa, é a cara 2020 total isso com a gente. Gente, então é isso aí. Terceira Guerra Mundial vai ser uma guerra contra os macacos, já tá decidido. Você tá ouvindo aqui primeiro e com exclusividade, tá? E por hoje é só, gente. Nos digam se vocês querem que a gente fale sobre outros filmes do Planeta dos Macacos ou outros filmes sobre distopias, futuro, pós-apocalipse. Nos sigam nas nossas redes sociais. E, Gilberto, você quer falar as suas redes sociais, pro pessoal seguir? Sim. Ou falar alguma coisa? Não, porque eu tô sendo procurado pela polícia, então é melhor eu não me expor. Ah, é verdade. Mas eu tô, assim, aberto a possibilidades. Entendi. Se alguém Eu também- descobrir como me encontrar, aí é pra ser. Então, se alguém tiver ouvindo, assim, sei lá... Qualquer coisa, vocês podem mandar, então, mensagens para nós que a gente repassa, Sim. sabe? A gente tá Manda passando foto, mensagens foto é importante. com foto, tá? Mensagens decodificadas, já codificadas, aliás, a gente passa pro Gilberto. Nas nossas redes sociais, então, @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Muito obrigado por escutar. Respeitem os macacos, gente. Respeitem os animais, porque você nunca sabe o que acontecerá no futuro. E respeita a quarentena. E a quarentena. Fique no seu bunker, tá? Bunker 002, câmbio desligo. Rafael aqui, Bunker 03, câmbio, desligo. Oi, Gil, Bunker 04, câmbio desligo. Ótimo. Isso aí.